Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Má. E aí, conta para o pessoal quem é você, o que você faz. É uma alegria estar aqui. Então, primeiro queria agradecer pelo convite. Eu sou a Rafa Rovigatti, sou proprietária da Casa Lirolê, aqui de Vinhedo, uma casa de festas. A gente é especialista em festas afetivas e de alto padrão. Ai, que legal, muito bom. E me conta um pouquinho, o que motivou você a começar, né, esse espaço? Por que você falou assim, nossa, eu quero fazer uma casa afetiva para as crianças brincarem? Como foi isso? Bom, com certeza a maternidade, né? Eu tenho 4 filhos, então o que mais me aflora na vida é a maternidade. Acho que é o meu papel, minha profissão, né, principal, é ser mãe das crianças. Então, primeiro eu queria empreender, não sabia muito bem no quê. Quando a minha terceira filha nasceu, eu fiquei muito naquela, acho que agora não dá mais. Eu sou enfermeira, então eu trabalhava. Na época eu já dava aula, era um pouco mais Isso tranquilo. eu não sabia. Você não Tô sabia? descobrindo agora. Eu sou enfermeira, me formei na Unicamp, fiz pediatria, residência em pediatria depois. Que legal. Trabalhei na UTI neonatal por muitos anos e depois eu fui para a área acadêmica, né? Então eu era professora do Cotuca, na Unicamp mesmo, e aí no colégio técnico. E aí quando a terceira filha nasceu, estava no meio da pandemia, a gente já estava em casa, então eu acho que eu já tinha tomado um pouco do gosto de estar em casa, Sim. né, com os outros dois mais velhos. E aí, quando a Teresa nasceu, eu falei, agora eu acho que chega pra mim, não dá mais. Porque mesmo que era uma rotina de escola, eu dava estágio, tinha que estar super cedo no hospital. Tinha esse lado, né, essa preocupação com a saúde, porque aí entrou essa questão da pandemia, então vinha essa preocupação de estar no hospital, Claro. da contaminação. Por mais que o colégio estivesse em casa e a gente não estivesse dando estágio, tinha essa preocupação. Então, quando a Teresa nasceu, acabou a licença dela, eu não voltei mais. E aí, eu falei, agora eu vou ficar em casa, mas Curtir. é um bichinho, né? Assim, a gente que tem essa... Eu sou muito sociável, gosto de conversar, de estar com as pessoas, então era muito difícil pensar em ficar só em casa. E aí, empreendi em outras coisas, fiz um curso de consultoria de imagem, cheguei a atender um pouco. Que legal. Mas não era muito assim... Não bateu ainda. Não, porque eu não conseguia envolver as crianças, e isso era uma coisa muito importante para mim. E aí a questão das festas, que eu sempre gostei de fazer festa em casa. Festa de quintal. Festeira, então. Festeira. Desde a época do casamento, fazer chá de bebê, chá de cozinha, fazia toda a decoração, sempre gostei. E daí eu falei, então vamos juntar o útil ao agradável. E aí veio a ideia de abrir o buffet, que a nossa ideia é essa, que as pessoas façam uma festa num quintal de casa. Então não tem serviço volante, as pessoas vão lá na mesa de comidinhas, pegam, se servem. Então nasceu da maternidade. Que lindo, muito bom, eu adorei. E é muito lindo, gente, vocês precisam conhecer o espaço. Depois a gente vai deixar o Instagram para vocês aqui também conhecerem. E hoje, né, aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre o empreendedorismo, né? Que você sabe, o meu foco principal é essa questão do empreender. E a gente sabe que na vida tudo tem os altos, tem os baixos, tem desafios. Sim. E aqui a gente sempre traz essa história, né, que você está empreendendo, pra gente falar assim, teve alguma coisa que foi difícil, que você conseguiu superar, de repente, pra gente poder mostrar pras pessoas e elas falarem, caraca, meu Deus, não sou só eu que acontece problema, né, algo do tipo assim. Olha, eu vou falar 2 coisas. Tá. Uma é a questão da gente ter uma certa ilusão que o empreender, a gente vai ter mais tempo para nossa família. Bom ponto! Então, isso assim, é uma ilusão, porque eu falava, nossa, empreendendo, ainda mais num negócio, eu tinha muito isso na minha cabeça. Que eu vou abrir uma casa onde as crianças vão poder estar lá o tempo inteiro, os meus filhos vão poder brincar, vão poder... eu estou trabalhando, mas eles estão ali. E isso não é verdade. Então, mesmo sendo uma casa, né, com muitos brinquedos, eles amam estar ali, mas eu não consigo trabalhar com eles ali o tempo inteiro. Né? Então, esse ano... Só mudou o local, né? Só mudou o local. Esse ano eles foram para a escola integral, inclusive era uma coisa que era muito difícil para mim, eu não queria, mas eu vejo o quanto o meu desempenho profissional melhorou com o fato deles irem, né? A mais novinha ainda não, ainda fica comigo, ela fica ali junto, então é mais fácil. Então, um ponto é esse. E o segundo ponto, que ainda é difícil, é um desafio para mim, é a questão das vendas.
Eu tenho muita dificuldade de vender. Eu acho que eu tenho um amor pelo negócio que eu não consigo enxergar muitas vezes ele como um negócio. E a gente precisa entender que sem venda não tem negócio. Sim. Então, hoje já é um pouco mais fácil, Legal. não deixa de ser ainda um desafio. Sim. Muitas vezes eu me envolvo muito com cada família, com a história daquele. Principalmente quando festa de 1 ano, eu falo que são as minhas favoritas. É um marco, né? É um marco e é uma festa muito importante para a mãe, né? Uma vitória assim da família. Então eu me envolvo muito com a família e aí virar a chavinha do negócio, da venda, dos valores, discutir valor, isso é uma coisa que ainda me custa um pouquinho, mas já tá mais fácil. Essa questão é uma questão para todo mundo, eu acredito, né? A maioria das pessoas, todo mundo não. E eu gosto muito de pensar naquela questão do vender é servir. Uhum. Porque quando a gente entende na venda, né? Às vezes a gente tem até uma visão que, por exemplo, como se você quer ajudar, né? Eu Sim. entendo esse seu ponto, isso é muito bom. E de certa forma você tá servindo, né? A única coisa é que tem que acontecer essa transação, né? Sim, Até para a pessoa ter essa valorização, né? sim, com certeza. É bem interessante, mas que bom que tá cada vez fluindo mais, né? Tá. E acho que pensar nisso, Má, que você falou, me ajudou muito, assim, que por mais que seja uma venda, eu tô entregando um serviço que ela também precisa, que aquilo Isso. vai ser um marco na vida Sim. dela, né? Uma memória para a vida toda, a festa de 1 ano, por Sim. exemplo, né? Que eu Sim. toquei nesse assunto. Então isso me ajuda muito, assim, pensar que aquilo é um serviço aquilo é um serviço, mas é uma alegria, uma coisa para a família também, não é simplesmente Uma um festa. dinheiro, uma venda, né? Exatamente, o dinheiro ele vai ser só o dinheiro, né? Sim. Porque é igual. É um meio, né? É um meio. Eu penso muito nisso, né? Em toda transação, é que o dinheiro a gente tem que colocar ele no papel dele, que é só o dinheiro, Sim. né? Às vezes, dependendo da pessoa que me escuta falando isso, pode ter um preconceito, né, com essa fala. Mas quando a gente tira o peso, né, dessa parte, as coisas elas vão fluindo mais naturalmente. Sim, com certeza. E eu acho muito legal isso, essa importância que você dá, que eu acredito que isso é um dos maiores diferenciais. Porque quando a gente tá preocupado, né, no bom sentido ali com o cliente, de ser especial, de ser um marco, de ser uma vitória, de ser uma celebração, é um grande diferencial, porque hoje existem pessoas no mercado que só querem o dinheiro das pessoas, né? Então isso é bem interessante e também é igual casamento, né? Um sonho. Então, quando você vai casar, você quer, né? Tudo. E aí, pra festinha também do seu filho, é a né? mesma coisa, com certeza. Então, é bem legal. E legal que você compartilhou isso. E me conta, o que você sentiu ao longo dessa trajetória do empreendedorismo? Qual foi uma estratégia que você aplicou que dá resultado hoje pro seu negócio? Para as pessoas também falarem, deixa eu ver se eu consigo pôr isso no meu negócio. Tá. Eu acho que a principal estratégia, eu acho que eu tô vivendo ainda isso, né? Porque a gente abriu em julho, não tem nem 1 ano, me tornar conhecida. Tá bom. Então eu tento sempre, assim, que possível, estar nos lugares, falar da Casa Lirolê, fazer com que as pessoas falem, né, do meu negócio. E de que forma, né? Pensando sempre na qualidade. Então, se eu servir muito bem aquela família, aqueles convidados, né? Se eles estiverem ali na festa e saírem de lá muito felizes, eles vão falar do meu negócio. Então, acho que mais do que propaganda, claro que a gente faz, Instagram, às vezes tráfego pago, é uma coisa natural. Mas acho que fazer as pessoas falarem, e quanto mais eu puder tornar a Casa Lirolê conhecida, acho que essa é a minha maior estratégia nesse momento, que a gente está precisando aí dessa rampagem, né? Legal, muito bom. E no interior é uma das coisas que mais funciona mesmo, né? É você se posicionar, né? Sim. E aí para justamente mais pessoas te conhecerem, e aí as vendas elas vão acontecer naturalmente, né? Isso é bem legal. E ótimo, é uma das estratégias que todo mundo tem que pensar, né? Realmente, porque se as pessoas não te conhecem, elas não vão... Não tem, porque a hora que eu penso sempre assim, quando alguém quiser fazer uma festa, eu quero que ela lembre da Casa Lirolê. Como uma... Primeira coisa que ela pensar. Ótimo. Então, o meu foco é sempre esse. Ótimo, muito bom, muito bom. Legal. Hoje, se você pudesse recomeçar, você faria algo diferente ou você faria tudo igual? Eu mudaria algumas coisas. Você mudaria? Primeira, leveza. Tá. Porque eu sou muito perfeccionista e muito detalhista. E hoje eu vejo principalmente na obra. A gente alugou uma casa antiga,
é justamente porque o objetivo era esse, que as pessoas se sentissem em casa. Nosso Certo. slogan é esse, sinta-se em casa. Então era uma casa e eu precisava transformar ela num buffet, num negócio, né? Então tem todas as normas, as leis, né, de acessibilidade, de segurança. E eu acho que eu podia ter sido mais leve. Então foi uma jornada difícil. A gente ficou 6 meses em obra. Foi uma obra imensa, para deixar tudo do jeitinho que a gente queria. Mas eu vejo hoje que tem muitos pontos e muitos detalhes que na época eu sofri demais e era uma coisa assim que inconcebível não fazer daquela forma, que hoje não faz diferença. Então eu falo, nossa, isso aqui só eu vejo, isso aqui só eu reparo. Só quem passou comigo, meu pai, que me ajudou pra caramba, se não fosse meu pai não tinha Casa Lirolê. Então, eu e ele Obra não é sabemos, fácil, né? mas assim, não tem necessidade, tanto na questão financeira, que acabou criando gastos muito maiores, quanto na leveza mesmo, sabe? Na tranquilidade. E que hoje eu tento sempre, acho que aprendi, né, com essa questão da leveza, então hoje eu tento sempre levar com leveza. Mesmo que eu pense, eu falo, nossa, esse problema, isso aqui, o que, que eu vou fazer? Calma, daqui uns meses isso aqui não vai ser nada. Então é uma coisa que eu mudaria, assim, principalmente na obra. Boa, muito bom. Gostei. E hoje, né, você empreendeu com outras coisas, né, como você falou, mas hoje esse seu negócio, eu percebo que ele tem uma força muito grande em você, né? Isso que a gente está conversando tá chegando para fazer um ano. Que conselho você daria para quem está começando a empreender, quem quer começar a empreender? Não ter pressa. Tá. Porque a gente tem muita pressa. Eu acho que a pressa é boa, por um lado, porque ela faz a gente se movimentar. Então, que nem a gente estava com a casa já alugada, questão custos, né? Entrando e a casa não estava aberta, 6 meses de obra. Então, você precisa ter um pouco de pressa. Mas, por outro lado, não vai ser do dia para a noite. Então, a gente está aí com nem um ano aberto, né? E eu percebo que nos últimos meses é que a casa está mais consolidada. Legal. Enquanto que lá no começo, né, em julho, quando a gente abriu nossas primeiras férias, né, a colônia de férias, eu queria para ontem. Essa casa precisa ser conhecida para ontem. Todo mundo tem que saber, tem que acontecer, tem que ter 1000 festas, 1000 eventos. Isso não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser. Pode ser que seja bom, mas não vai ser consolidado, né? Vai ser aquela coisa assim, rápida, passageira. Então, eu acho que a pressa é um ponto para a gente sempre Tomar um cuidado, tomar medir, cuidado, né? medir, exatamente. Você sabe que uma das coisas que eu acho que aqui no podcast a gente é sempre transparente e realista, né? Então, eu comecei a empreender com R$ 300 com maquiagem e foram 9 anos, né, de jornada, assim, né? 8 para 9 anos. E o meu negócio, ele foi muito aos poucos, né? Então, a gente demorou até para tracionar. Óbvio que quando você começa muito pequeno, se você dobra o seu faturamento, você tá crescendo. Então, a gente foi crescendo, sempre dobrando, triplicando, e numa escala pequena. Mas quando a gente falou que ganhou robustez mesmo, foi no 5º ano. Quando eu olhei pro meu negócio e falei, caraca, chegamos Agora... aqui, tá robusto, né? A gente tem toda uma estrutura. Então, esse ponto que você traz, que é muito importante, é que às vezes a gente cria isso, né? Tipo, vai ser um sucesso no primeiro mês. Calma, né? A gente precisa de tempo realmente para maturar e para poder colher, né? Ontem até eu tava comentando, né, sobre a gente tá numa plantação. Então a gente tem que plantar, né? E aí a colheita ela sempre vai vir, mas a gente continuar, né? Igual você falou, vou fazer uma propaganda aqui, vou fazer uma divulgação, vou falar, vou entregar, tudo bem. E aí com certeza, né, a gente fazendo um bom trabalho ao longo dos anos vai crescendo cada vez mais. Eu vejo isso, assim, tinha uma expectativa de que eu ia ter pelo menos, era uma meta pessoal, pelo menos 8 festas por mês. Isso não aconteceu ainda. E eu vejo que se eu tivesse tido 8 festas por mês, eu não teria dado conta. Porque eu não teria, assim, uma estrutura de equipe, uma experiência. A cada festa que a gente faz, a gente muda uma coisa. Esse é um outro ponto até para dar de conselho. Mudar a rota. A gente tem, eu tenho os processos de tudo certinho. Mas eu percebo que a cada festa eu preciso mudar alguma coisa. Melhorar, as famílias são diferentes, as pessoas... Eu tenho aquilo na minha cabeça, mas às vezes não é a realidade daquela família. Então, sempre... Se eu tivesse tido esse tanto de festa logo de cara, eu não teria
o sucesso que a gente tem hoje, porque apesar de não ter tantas festas no mês, a gente tem um feedback de 100% positivo. Uau. Nós nunca tivemos uma reclamação sobre as festas. Beleza, muito bom. Então, eu acho que se eu tivesse tido todas essas festas lá atrás, eu não teria Poderia isso pra ser falar. algo diferente. Exatamente. Uau, que legal. Muito bom. Antes da gente concluir, nossa conversa está muito boa, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Claro. A gente que empreende sabe o quanto são importantes para os nossos projetos acontecerem. E depois eu vou querer que você já vai pensando aí, que você deixe uma mensagem do seu coração para as pessoas que estão assistindo o podcast, tá bom? Bom, então vamos lá, que eu vou agradecer todos os nossos queridos patrocinadores aqui. Essas aqui vocês já conhecem, né? Toda vez. Então, nosso querido patrocinador, o Smart CEO Coworking. Gente, já estão comigo eu perdi as contas de anos. O ano vai passando, você vai falando, meu Deus, quanto tempo. São super queridos. Coworking Vinhedo Valinhos. Muito legal. Todo mundo do podcast ganha uma hora cortesia para conhecer o espaço. São excelentes. Temos a nossa parceira, Gabriela Tosto. Ela tem um lounge de beleza, faz toda a parte de embelezamento facial, sobrancelha, tem massagem nos pés. Temos a Carol Garcia, que ela é uma life planner, não sei se você já conhece, mas ela faz aquele seguro de vida da Prudential. Que legal. Que é o seguro em vida também, né? Pra gente que empreende, a gente acaba tendo esse risco, né? Sim. Então é bem legal a gente ter essa proteção da Carol, né? Ela é uma life planner que eles chamam, então a gente consegue ter esse seguro pra ficar mais tranquila. Temos também aqui a Firsting, que eles fazem uma organização dos leads que chegam. Então, quando você chega esses contatos, eles têm uma inteligência artificial para poder cuidar desses contatos. Nossa, fantástico. É muito legal. E o Marcelo, particularmente, né, que é o proprietário, ele sempre dá muita atenção para o projeto. Então, às vezes a gente chega com uma ideia de automatização, né, dessa parte de tecnologia, e ele consegue desenvolver para a gente. É bem legal. Muito bom. Aqui a gente tem o portal BPO. Eles fazem a parte financeira do negócio, bem o operacional, então eles entram como um braço, né, terceirizando o financeiro para poder tirar isso da gente também. Quem empreende puxado. Também sabe que o financeiro é puxado. O Brincarte também, aí bem legal, eles funcionam como uma rede de apoio, né, também para as crianças, para ter essa recreação, para poder ter as brincadeiras, ficam em Vinhedo também, bem legal. A Sônia Gabriel, ela trabalha com lançamentos também, hoje na Ingecom. Ela é corretora de imóveis há 17 anos no mercado. E ela é uma pessoa super querida, muito especial. E ela dá muita atenção para o cliente, que é um grande diferencial nessa parte da corretagem. Sim. A Alana, ela faz fotos, renovei minhas fotos corporativas. Um amor de pessoa, super querida, deixa o ensaio muito leve. Então é bem legal para quem quiser renovar as fotos corporativas. E a Maré Alta, também, que é uma loja de biquínis, aqui que eles têm bastante modelo. E eles trabalham com modelos bem confortáveis e eles fazem a produção própria. É muito legal essa loja aqui também para o pessoal conhecer. Olha que lindos. Lindos mesmo. Meu Deus. Eu renovei os meus esses dias. Muito bom. E conta pro pessoal, então, você vai falar, óbvio, agora a gente vai fazer a sua propaganda também, né? Porque quem quiser estar aqui no podcast, quiser fazer festa, pode mandar uma mensagem. Pode, com certeza. Então, vai fazer um bom negócio? Vai fazer um bom negócio. Nosso Instagram é Lirolê Vinhedo. Boa. Procure a gente, pode chamar no link da bio. Eu mesma que atendo, faço questão de conversar com cada família, entender o que vocês precisam. A gente sempre faz um projeto personalizado. Inclusive, Má, queria falar da questão da decoração. A gente até já conversou um pouquinho sobre a decoração da Clarice. A gente faz a decoração exclusiva para cada família. Legal. Então, não existe aquele catálogo para você escolher o tema. A gente faz um formulário, vocês respondem e é produzida 100% exclusiva. Então, os temas mais diversos que essa semana a gente fez uma festa de 10 anos, a aniversariante leu uma coleção de livros da década de mais ou menos de 1920. E a festa foi sobre isso. Ali, vamos mostrar para eles. Então a gente faz muito exclusivo, assim, e tudo personalizado. Então chama, a gente conversa para ver o que vocês quiserem fazer para a festa de vocês. Olha. Aqui do aniversário da Clarice.
Conta aí, Má, o que você pediu? Quem me conhece sabe que eu só invento. Aí eu faço questão de todos os meses fazer um tema bem diferente. Isso mesmo. E aí esse mês nós vamos fazer pool party, porque eu vou levar a Clarice pra conhecer a praia e a gente vai fazer um mêsversário na piscina. Ah, que delícia. Olha que graça. É isso. Então, a Má pede o tema todo mês, a gente desenvolve, exclusivo pra ela. Eu não sei se vai dar pra ver. Esse é o topinho de bolo. Olha que graça. Gente, eu vou falar uma experiência como mãe. E mãe que trabalha bastante. Melhor coisa, porque assim, você manda no WhatsApp e aí chega pronto, entendeu? Resolvido, você não precisa se preocupar. Às vezes manda roupinha, né? E eu a gente mando faz foto em cima da roupinha. roupinha. Eu falo assim, essa roupa, nem me preocupo. Chega tudo A gente pronto. faz a estampa exclusiva, é isso mesmo. E isso é bom pra gente, né? Falando até do meu lado, assim, porque a gente não tem tempo. Imagina, nunca a gente conseguiria, né? Até na internet, assim, até se conversar, até se ver. Então isso é bem legal, né? E também essa parte da decoração das festas que vocês estão fazendo também tem esse lado afetivo, né? Porque vai ser único também, né? Não, em muitas festas, principalmente de um aninho. Eu falo porque não adianta, é a minha preferida. Vem às vezes o livrinho que a criança toma banho, e a gente coloca na decoração, faz varalzinho de roupa, das roupinhas desde um aninho, desde do primeiro mês, né? Então é tudo muito personalizado, com muito carinho em cada detalhe. Muito legal. Então, ó, fica o convite para vocês conhecerem. A gente vai deixar o Instagram certinho aqui para vocês entrarem em contato. Então, lá no link da bio, manda uma mensagem. Outra coisa, sempre com antecedência, né? Então, eu sei que é corrido para as mães, mas é legal sempre ter essa antecedência. Até para garantir a data, né? Para garantir a data e também para fazer tudo com calma, né? Sim, as datas acabam... Os fins de semana são muito concorridos, né? Legal. Muito bom. E qual que é a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? A minha mensagem é fazer tudo com muito amor. Eu acho que mesmo que seja um negócio grande ou um negócio pequeno, né? Que nem a Má falou, começou lá do pequenininho. Tenho certeza que você colocou todo o seu amor, toda a sua dedicação nos mínimos detalhes. Eu acho que quando a gente coloca o nosso coração no que a gente está fazendo, as pessoas conseguem ver isso. Então, não tratar assim como, é mais um cliente, mais um negócio, mais uma coisa que eu preciso fechar. É claro que a gente tem as nossas metas, as nossas contas, a gente é empreendedora, a gente sabe, né? Hoje é dia 10, inclusive. Mas a gente precisa colocar o nosso coração, porque isso é o que dá o resultado. Quantas vezes eu escutei de muitas mães, né? Nossa, eu vejo que você cuidou do detalhe do detalhe. E isso faz muita diferença. Isso que faz, né? Que leva a satisfação do cliente e o crescimento do nosso negócio. Muito legal, adorei. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua presença. A gente preparou essa vela. Lindo, você sabe que eu amo vela. Eu acredito, Sim. né, disso do Ser Luz é sobre iluminar. Então eu quero agradecer, reconhecer Obrigada. o seu tempo por você poder ter essa disponibilidade de contar um pouquinho da sua história para as pessoas, para eles te conhecerem, para você lembrar desse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, uma alegria. A gente caminha aí também juntas já desde antes da Casa Lirolê É verdade. E agradeço muito. Eu tenho lá as velhinhas dos encontros, né? Dos encontros presenciais. Vamos deixando, né? Vai, tenho várias já, mas essa aqui com certeza vai ser mais especial. Obrigada. Legal, viu? Muito obrigada. Obrigada por tudo. Quero agradecer vocês também por estarem aqui com a gente. Lembrem de curtir, compartilhar a história da Rafa, a Casa Lirolê, com mais pessoas também, pra gente movimentar os nossos negócios. E até o próximo episódio. Tchau, até mais.